Bom dia! Último dia de outubro, dia 31. Esteve com meu bem, foi que ela falou. Hoje é dia 31, terça-feira. Falou em mim, ainda gosta de mim, hein? Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Carolina. Carolina, vai mais pra academia? Saudade morreu quando o mal começou. Bom dia, Rosana. Quanto tempo? Saudade de alguém. Agora o que fui eu? Esse é Caetano Veloso. Você esteve com meu bem? Diga a verdade, sim. Ah, feriado, meu bem. Não foi que ela falou? Verdade, sim, falou em mim. É linda essa musiquinha, né? Então, bom dia. Hoje é terça-feira. Aqui em Lajeado é feriado. Tem um feriado protestante. Bom dia, Natalina. Aí o pessoal faz feriado desde a semana passada, né? Começa mês atrás. Vai até a semana que vem, assim. Daí emenda com a outra semana, que é dia 15. O pessoal gosta de feriado. Bom dia, Conceição. Só adoro feriado. Bom dia, Kátia. Só pelo fim de ano, né, Kátia? Já tô contando os dias. É o jeito. Bom dia, Grazi. Tudo bem? Então esse foi o Caetano. Você esteve com o meu bem? Bom dia a todo mundo. Só contando os dias, Kátia. Precisando tirar uns dias. Bom dia, Stanley. Bom dia, Deni. Como é que tá? Bom dia, Ângela. Pessoal chegando devagarinho pro Dharma. Bacana, né? Alguém quer contar alguma coisa? Mandar alguma notícia? Alguma notícia da paróquia? Notícias da paróquia no Dharma M. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Quanto tempo? Como é que tá o Rio de Janeiro? Tudo certo aí? Temos que conversar, né? Faz tempo que a gente não conversa. Aqui é o Dharma M. Continua o Dharma M. Paty, se tu quiser mandar alguma notícia, algum beijo para alguém lá no interior, o preço da farinha, pode mandar que a gente repassa. Faz parte do Dharma. Bom dia, Mauro. Como é que tá aí? Lúcia Helena. Espírito Santo. Então a gente está lendo esse livro aqui, A Lógica da Fé, com a Elizabeth Nanguel, editora Lúcia da Letra. E aí, agora eu falei editora Lúcia da Letra, me lembrei da editora Bodigaia, porque ontem eu vi que o Enio Burgos está na Feira de Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre, e eu lembrei que ele mandou o convite, né? Eu vou reforçar o convite aqui, 2 convites então, vamos lá. Notícias do Dharma. Dia... Pois é, agora não sei que dia, mas é em dezembro, acho que é dia 2 de dezembro que começa. Eu coloquei o convite na comunidade lá, mas depois eu passo o dia. Mas em dezembro, o Lama Glyn estará não estará no Brasil, mas fará um curso de 6 semanas, todos os sábados à tarde, e aí sobre tumo, prática de tumo. Eu acho que é a primeira vez que é oferecido no Brasil. Acho, posso estar falando uma baita bobagem, mas de tantos anos que eu acompanho, não vi ninguém, nenhum lama, nenhum rinpoche oferecer prática de tumo. Dia 2, obrigado, Mauro. Dia 2, o 12. Então, assim, se inscrevam, porque é uma oportunidade muito única. Eu nunca consegui fazer. Eu sempre estudei, tentei praticar, mas tem que ter um mestre. Então, começa dia 2. Quem quiser mais informações, logo eu vou... Como tem um tempo ainda, eu não publiquei. Mas quem quiser mais informações, me chama. E dia 15 de novembro, eu vou fazer um encerramento das atividades das aulas presenciais e online de meditação. Então, dia 15, que é uma quarta-feira de manhã, 7h15, vou fazer uma aula aberta, um aulão, assim, né, pra gente se confraternizar. E quem for daqui da região, ou quem quiser aparecer,
Aí a gente vai fazer depois um café da manhã com pão, que eu farei bem de madrugada, um pãozinho fresquinho, aquele meu pão famoso, tá? Dia 15 de novembro. A Paty informa ali, ó, preço da farofa de ovos aqui no Rio, R$ 47. Que país é esse? Ó, tô dizendo, sempre tem uma notícia. Como assim farofa de ovos? Eu nem sabia que tinha farofa de ovos. Como farofa de ovos? Existe isso? R$ 47. Não, mas vamos ter que pesquisar isso. Gente, para que serve a farofa de ovos? Nunca ouvi falar sobre isso. Mas a Patrícia Japiaçu vem com essas coisas, né? Ela não vem com uma coisa normal, tipo a farinha de trigo, do mal, né? A farinha de milho para fazer polenta, né? Não, a farofa de ovos. Bom dia, Isis. A Isis está com o mesmo problema da Patrícia aí no Rio? Farofa de ovos aí no Rio tá R$ 47 uma porção. Olha, já se viu. Eu não faço ideia que seja uma farofa de ovos. Aí a Elizabeth vai dizer assim, ó. Ah, não, Mauro. Aí o Mauro larga essa, para comer com sovaco de cobra. O que é sovaco de cobra, gente? Vocês estão me zoando, né? Bom dia, Carla. Aí a Elizabeth Nanguel vai dizer assim, ó, na página 41. O que é que eu sei? Nosso mundo segue mudando. Então ontem ela estava falando sobre primeiro ela escreveu uma frase assim do Bart Cosco. Em uma galeteria. Entendi. Se você consegue provar que uma afirmação é 100% verdadeira, ela não descreve o mundo. Aí ela fez uma referência com os quadros do Monet, aquelas pinceladas que o Monet vai dando assim, né? Geralmente formando o rio, formando a paisagem, assim, ele pintava muito a paisagem, né? Nosso mundo segue mudando e nós mudamos junto com ele. A afirmação de Bart Cosco, no começo dessa sessão, descreve isso muito bem. O fato de que você não é capaz de encurralar a verdade não faz com que suas percepções ou pensamentos se tornem vagos ou confusos. As pinturas de Monet são um tributo a isso. Ó, ela veio assistir o Dharma, ela sempre faz isso. Ó, ali, ó, tá ali ela. O que tu encontrou aí, Preciosa? Ela tem que disparar no mesmo lugar sempre. O que tá fazendo? Tem uns olhos inquiridores. Ela fica me olhando, porque se eu não colocar o tapetinho pra ela deitar, ela não deita, ela fica em pé, esperando. Tipo, me olha assim, tipo, aí tu não botou um tapetinho pra mim aqui. Mal acostumada é assim, né? O fato de que você não é capaz de encurralar a verdade não faz com que suas percepções ou pensamentos se tornem vagos ou confusos. As pinturas de Monet são um tributo a isso. Acontece que quanto mais você tenta ter certeza sobre as coisas, mais a vida segue se extravasando para além de suas crenças e ideias. A verdade é essa, gente. A gente quer ter certeza de tudo, não nada funciona como a gente quer. Isso que é o mais louco. Você pode achar que sua falta de habilidade em capturar a verdade se deve às limitações de sua inteligência básica. Que há respostas lá fora, mas você ainda não as encontrou. No entanto, minha sugestão é que há uma razão pela qual você não é capaz de conhecer as coisas de modo definitivo, e ela tem a ver com a natureza das relações. O Buda, no momento de seu despertar, teve um tremendo insight a respeito da natureza das relações, e foi a partir desse grande avanço que ele revelou o segredo do universo por meio de uma fórmula concisa e poderosa. Escutem a fórmula. Isto sendo, aquilo se torna. Do surgimento disto, aquilo emerge. Isto não sendo, aquilo não se torna. Da cessação disto, aquilo cessa. Está tudo explicado aí, gente. Isso aí isso é uma Dhamma Nikaya, que está um dos 3 cestos do Tripitaka, né, que são 3 taka cestos, dos 3 cestos do budismo, Tripitaka Pali, e esse é o 5º Nikaya, que é uma Dhamma Nikaya. Mas de qualquer forma os 3 cestos são enormes, para quem quiser um dia se aventurar a ler, nem tem em português isso, mas são infinitos.
Esse é um dos 150 versos atribuído ao Buda, dentro do Nikaya. Bom dia, Grácia. Bom dia, Ana Paula. Então, o que significa isso? Isto sendo, aquilo se torna. Do surgimento disso, aquilo emerge. Isto não sendo, aquilo não se torna. Da cessação disto, aquilo cessa. Aí está a originação dependente. Aí, isto é, aquilo não é. Isto é, isto não é, isto não é, isto não é, e aí vai. Mas a questão é a originação dependente. Mas o que causa a originação dependente? As condições. Né? E mais um texto que eu já falei várias vezes aqui, que é mais fácil de ler do que o Tripitaka, para quem tem acesso, é o Salistamba Sutra, que é o Sutra da Haste do Arroz. Eu já falei várias vezes, ele é um sutra bem fácil de entender, assim, bem tranquilo, fácil em termos, né? Mas ele é digerível, assim, não tem tanta volta, não é um sutra chato. Tem sutras que são muito chatos, muito ruins de ler. Esse é um sutra bom de ler. E aí o Buda vai explicar sobre as noções dependentes, objetivas, subjetivas, as causas objetivas, as condições objetivas e subjetivas. E aí tu consegue ter um entendimento bem bacana sobre isso. Então eu sugiro que leiam. O Buda está se referindo aqui à forma pela qual todas as experiências materiais e de consequência surgem, se expressam e desaparecem devido à multiplicidade de causas e condições. Então, gente, assim, ó, tudo surge, tudo se realiza e tudo se dissolve. Por um lado é muito bom, por outro lado, quando a gente sofre, né, quando alguma coisa boa termina, a gente sofre, mas as coisas terminam, né? Mas as coisas estão nesse surgimento e finalização o tempo todo, né? Eu costumo dizer que ele vem com um aplicativo. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, seja boa ou ruim, ela já vem com o aplicativo. Missão Impossível. Vocês já viram Missão Impossível? Com o... Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome do bonitão aquele lá? Aí ele tem a Missão Impossível. Na Missão Impossível, esta mensagem vai se autodestruir em 5 segundos. É a mesma coisa. Vai acontecer isso. Não tem jeito. Tudo que acontece se dissolve. Aí, por que a gente sofre? Para quem não está acostumado a ouvir sobre o budismo, a gente sofre porque a gente se apega. A gente sofre porque a gente se apega. E aí a gente não quer que aquilo... E a gente se apega por quê? Porque a gente quer dar a existência de um eu. Quando a gente entender que esse eu é fluido também, que esse eu está o tempo todo surgindo, se realizando, se dissolvendo... Bom dia, Silvia. Esse eu que a gente se apega, ele também é o eu que está se movimentando. E aí, esses movimentos fazem o quê? Olha quanto ensinamento pode ter aí. Esses movimentos que eu tenho do apego ao eu, né? O que surge? Surgem os clashes, né? Os 3, os 5 ou 10 clashes, depende da linhagem do budismo. O Mahayana vai sugerir 3 clashes, o Theravada vai sugerir 10 clashes. Os clashes são os venenos mentais, né? Os nossos... a aversão, nossos apegos, nossa violência, nossa raiva. Então a gente vai querendo manter esse eu através desses 3 clashes, né? Através dessa movimentação desses venenos mentais. E aí cria o que a gente chama de samsara. Samsara nada mais é do que esse apego cíclico, interminável, que nós temos em busca desses valores que nós chamamos de valores ou hábitos. E aí é um interminável e profundo movimento, assim. Quando a gente parar isso, parar que ver que tudo é uma criação da nossa própria mente, isso se dissolve. Mas não é tão fácil, né? Para o Buda não foi fácil. Para o Siddhartha não foi fácil, né? Então imagina para nós, né, seres normais. O Siddhartha era um gênio, né? Não é porque ele é Buda. Buda depois, né? Desperto depois, né? Mas ele era um gênio, né? Um gênio e uma capacidade de foco impossível, né, de se atingir, assim, extremamente focado, disciplinado, né? A gente não consegue manter uma dieta, não consegue manter uma prática de academia, alguma coisa. Imagina uma prática de meditação por anos, 6 anos sem parar. O Buda está se referindo aqui à forma pela qual todas as experiências materiais e de consciência surgem, se expressam e desaparecem devido à multiplicidade de causas e condições. Esse é o princípio natural que identificamos como pratitya samuttipada, ou surgimento dependente. Para ilustrar o surgimento dependente, o Buda usou o exemplo de 2 feixes de bambu, apoiando-se um contra o outro.
Se alguém derrubasse um dos feixes, o outro também iria naturalmente ao chão. Tudo se sustenta graças a alguma outra coisa. O Thich Nhat Hanh vai trazer a ideia do interser, que é uma palavra bonita, né? Não existe no português, mas é uma palavra que traz essa ideia de interdependência, né? Acho que muito mais contemporânea, assim. Tudo se sustenta graças a alguma outra coisa. Isto sendo, aquilo se torna. E porque isto cai, aquilo cai. Então a gente tem que ter isso muito em mente, assim. Primeiro, para tirar essa ideia de coitadismo que nós temos. Eu não sei porque que aconteceu isso na minha vida. Aí a pessoa faz um movimento, tem uma fala, tem uma ação, tem uma atitude, né? Faz algum movimento no emprego. Por exemplo, eu sempre vou lembrar disso porque aconteceu com uma aluna minha, né? Há muito tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, essa aluna, ou 15, nem me lembro, mas muito tempo. E ela disse assim, nossa, não sei por que eu fui demitido. Como eu já vinha acompanhando, né? Me explica por quê. Não, eu fiz um movimento de buscar um outro trabalho. E aí me demitiram. Quando tu faz um movimento, outro movimento também é feito, né? Isto sendo, aquilo se torna. Então a gente não entende que, mas eu fiz um movimento e não quero que tenha consequências. Todo movimento vai trazer uma consequência, positivo, negativo ou neutro. Todos os movimentos trazem consequências. E a gente tem que ter isso muito claro. Se a gente não tiver muito claro isso, a gente fica, daí fica se fazendo coitadinho. Não, né, tia? Então, tem que ter claro isso. Eu fiz um movimento. Eu tenho que assumir as consequências. O budismo é muito direto com isso. Bom dia, que amuleira. E prosperidade infinita. É isso que é bom na vida, né? Prosperidade infinita. Prosperidade infinita não tem o termo impermanência. Prosperidade. Ad eterno, não é prosperidade. O termo impermanência não existe. Segue tendo prosperidade. Alguma coisa tu está tendo, né? Tá certo? É isso aí. Perfeito. Pensamento positivo. Você pode encontrar muitas traduções para o termo Pratitya Samuttipada. Surgimento dependente, a grande natureza da contingência, interser, gênese condicionada, originação dependente, apenas para nomear algumas. Mas todos esses termos se referem simplesmente à maneira pela qual todas as coisas se expressam por meio da natureza e das relações contingentes. Em outras palavras, é porque tudo se apoia que o mundo se move e podemos experimentá-lo. Novamente, a gente sofre porque a gente não entende que o mundo se movimenta. Todo movimento que eu faço, faz um movimento na engrenagem. A gente não entende isso. Qualquer movimento. Ali na frente vai ter uma repercussão. É como jogar uma pedrinha na água, né? Aquelas ondas que vão fazendo assim. Nós poderíamos simplesmente usar o termo relações para descrever o princípio de Pratitya Samuttipada. Mas neste contexto específico, há uma tendência comum de que a sutileza do significado dessa palavra seja mal interpretada. Por exemplo, comumente nos referimos a alguém em uma relação, quando ele ou ela está saindo com outra pessoa de forma consistente. Em outras palavras, nós vemos coisas ou pessoas como às vezes estando em uma relação, às vezes não. No contexto desses ensinamentos, no entanto, tudo está sempre em relação. De fato, você quase poderia dizer que, em certo sentido, tudo é feito de relações. Viver é relações, né, gente? Todas as coisas, desde a menor partícula da matéria a um momento de consciência ou até algo maior e mais denso, como uma rocha, surgem, se expressam e desaparecem na dependência de outros. Até uma rocha, né? Surge na dependência de algo. As rochas, elas surgem na dependência de algo, né? De um magma, de alguma coisa, né? De um objeto, uma planta, de uma árvore que foi petrificada, de qualquer coisa. Então ela tem uma causa e ela tem as condições que é o tempo, né? As condições do tempo. Então, se até uma rocha tem causas e condições, que dirá nós? Resultados são contingentes às causas. O que nós chamamos de coisa, seja ela material ou do campo da consciência, é constituída por elementos ou momentos mais finos,
E um momento de cognição surge na dependência de seu correspondente objeto de percepção. O que ela está querendo dizer com isso aqui? Né? Que, obviamente, qualquer movimento da nossa energia, das nossas sensações, dos nossos sentimentos e emoções, eles se alteram devido a algumas percepções, né? Percepções físicas, né? E também mentais. Né? Então isso está constantemente em movimento. Só que, preste atenção aí. Preste atenção agora. Não é o que... O nosso problema, tá? E o budismo vai trazer isso com uma precisão, né? Que ele vai chamar isso de vacuidade e também luminosidade da mente. A questão não é a gente ter esses movimentos. A questão, primeiro, a gente se apega a esses movimentos da mente, né? Se apega a essas sensações, emoções que eu estou tendo, esses sentimentos. Isso é uma coisa. A outra é que eu não vejo que eu estou criando isso. Quando eu percebo que eu estou criando isso, que eu crio essa imagem mental, esse momento é o meu momento vipassana. É o meu momento insight. É o momento que eu estou vendo a minha mente criar algo que não existe. Por exemplo, quem está aí e está ouvindo um som de um carro, estão ouvindo? Passarinho. Soprador de folha, que é irritante. Bom dia, Lu. Qualquer coisa, vocês estão ouvindo. Só ouvindo, não estão vendo. E aí a gente já atribui isso, né? A mente já diz, é um carro. E tu aceita. Diz, tá, mas é um carro? Sim, mas tu aceita. Tu aceita porque tu viu uma imagem. Uma imagem da onde? Tu viu o carro. Tu viu o carro passar ou tu ouviu? Não, tu viu, não tu ouviu, né? Só ouviu. Não viu a imagem dele, né? Não identificou. Mesmo que visse também não é um carro, tá, gente? Depois isso é outra história. E aí tu ouve aquilo, é um carro. Esse momento que tu vê tua mente criando é um carro, é o momento que tu tem que parar. E tu tem que olhar, como assim é um carro? Eu criei uma imagem mental de carro. Eu estou olhando para uma imagem mental, estou olhando para a mente. A mente criando a ideia de um carro. Ela está criando. Imagina assim, ó. Ouço, atribuo, carro, eu aceito e está tudo certo. E aí minha interação com aquela situação toda começa a acontecer. Eu gosto, não gosto. Eu lembro que eu tenho que abastecer meu carro. Eu lembro que eu tenho que sair logo para trabalhar. E esse cara está falando sobre isso essa hora da manhã, irritando a gente. Só que eu não acho isso incrível. Eu deveria achar. Esse momento dessa criação é o momento que eu posso interromper vários processos mentais. Bom dia, Karen, Mames Loucaça, quanto tempo? Como é que tá a imprensa nova? Como é que tá o negocinho? Como é que tá o barzinho? A Karen tá com uma empresa de fisioterapia, né, Karen? Aqui em Lajeado. Que bacana, um consultório, o que dá para chamar isso? Um estúdio? Uma clínica? Clínica é mais legal, né? Uma clínica. Como é que é o nome da clínica, Karen? Então é isso, a gente tem que ter esse maravilhamento de ver a mente criando. Se eu consigo criar uma imagem de um carro, eu também estou criando imagens de ansiedades ou depressões ou qualquer outra coisa que eu crio na minha mente. E eu acho isso normal, mas não é. Vamos parar por aqui. Ó, tá ali, ó, Karim disse que, ó, isso, a Cal Saúde, fisioterapia pélvica. Super direcionado, olha só que legal. Bacana, né? Vamos ver a nossa mente criando? Muito legal de ver ela criando. Então, se sentirem confortáveis, podem fazer uma respiração, uma inspiração profunda, soltando pela boca.
deixando o corpo, nesse primeiro momento, se acomodar. Deixando a mente perceber que houve uma mudança de direção. Aproveitando que ela está tentando entender o que houve, já tragam atenção à respiração. Apenas o ato de respirar, percebendo o ar entrando, o ar saindo. E se sentir confortável nesse momento, podem fechar os olhos. E agora o convite para quem quiser fazer é apenas se observar como você é fisicamente, como você é com seu grupo de amigos, familiares. E agora imediatamente crie uma nova imagem sua. Mas uma imagem real, não ser outra pessoa. Talvez você queira ter um pouco mais de corpo, ou diminuir algum tamanho do seu corpo, de uma forma realista, com uma dieta. Se veja assim, aumentando o número ou diminuindo o número, a sua realidade. Examine cada detalhe, como você queria suas pernas, seu abdômen, peito, braços, talvez alguma coisa nos olhos, no rosto. E agora também se imagine mudando, se manifestando da forma que você gostaria de se manifestar no mundo. Que pessoa seria essa? Como você seria? Imaginem, façam essa imagem. Como você se comunicaria nas redes ou com os amigos presenciais, familiares? O que você faria? Qual o seu trabalho? O que você mudaria? Se veja agindo dessa maneira, crie essa imagem. A mente tem esse poder de criar essa imagem. Falamos sobre isso agora no livro. Se você quer ser mais extrovertida, extrovertido, se mostre dessa forma para a sua própria mente. Se você gostaria de ser mais tranquila, mais calma, calmo, mostre para sua mente essa imagem. Criem com detalhes. Ficarei um minuto em silêncio para vocês criarem essa imagem. Cada detalhe.
Novamente, voltem a observar a respiração. Mantenham essa imagem que vocês criaram de si mesma, de si mesmo. E lembrando da frase Madhyama Nikaya do Buda, isto sendo, aquilo se torna. Do surgimento disto, aquilo emerge. Isto não sendo, aquilo não se torna. Da cessação disto, aquilo cessa. Entenderam? Isto sendo, aquilo se torna. Então, se vocês querem criar alguma manifestação no mundo, comecem hoje. Uma nova manifestação sua no mundo. Eu sugiro que façam uma lista das coisas que vocês querem mudar e que podem começar hoje, a partir de agora, 7 horas da manhã, nessa terça-feira, dia 31 de outubro, final do mês, final do ano. O que eu posso fazer hoje? Vou entrar numa academia, vou correr, vou parar de comer, vou mudar de emprego, vou pintar as unhas, vou... Faça o que for, começa agora. Uma coisinha simples, bem simplesinha, tá? Nada muito grande. Não comece com algo muito grande, comece devagar. Comece com um projeto. Escrevam ali, ó, o que eu preciso fazer para alcançar aquele resultado. Vou começar aqui, agora. Entendeu? Eu quero aprender mais sobre o budismo, eu realmente quero viver essa ideia do budismo. Procurem. Eu quero viver a ideia do Umbanda. Procurem. Façam alguma coisa, se movimenta. Quando a gente se movimenta, isso se torna. As condições vão se alterando. Entenderam? Mas é preciso ter um movimento. A inércia não leva a nada. Ok? Até amanhã, então. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Que tenhamos coragem, diz a Carla. Mas é o que nos sustenta. Então amanhã a gente volta. Então amanhã é o último dia do Dharma desta semana, tá? Porque depois eu vou fazer um feriadinho. Obrigado pela companhia e até amanhã.